Agora vamos falar dos números em francês. A princípio, vamos falar do 0 até o 20. 0, que se escreve praticamente da mesma maneira que no português, se pronuncia zéro. Zéro. 1 é un. Un. No começo pode parecer um pouco estranho, mas é realmente dessa maneira que se pronuncia o 1. É un. O 2 é du. Du. O pronunciado bem francês, bem a característica francesa mesmo. Tem que sempre se lembrar disso. O 3, trois. Trois. O 4, quatre. Quatre. O 5, cinq. Cinq. 6 é six. Six. 7 é sept. Sept. 8 é huit. Huit. 9 é neuf. Neuf. E o número 10 é dix. Dix. Aqui do 1 ao 10, alguns números se escrevem praticamente igual ao português, como por exemplo o 0, o 4, o 5, o 7. Então são fáceis de lembrar na hora de escrever. Os outros é com o tempo mesmo. Com o tempo tu vai pegando o jeito bem certinho. E quanto à pronúncia, não tem nenhum muito difícil de pronunciar. O principal é sempre lembrar das características da pronúncia francesa. O R e o U, que são as principais características da língua francesa, é o modo como pronuncia o R, como por exemplo no zéro, e o U, por exemplo no número 2, que é du. Agora do 11 ao 20. 11 é onze. 11. 12 é douze. Douze. O 13 é treize. Treize. O 14 é quatorze. Quatorze. O 15 é quinze. Quinze. O 16 é seize. Seize. O 17 é dix-sept. Dix-sept. O 18 é dix-huit. Dix-huit. O 19 é dix-neuf. Dix-neuf. E o 20 é vingt. Vingt. Então, algumas coisas a gente prestar atenção aqui. Se escreve muito parecido o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15 com a língua portuguesa. E vocês veem que esses números do 11 até o 15 terminam com a letra E. E como foi dito na lição número 1, o E se pronuncia an. Então todas as palavras terminam com an. Aqui os exemplos. Onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ou seja, sempre termina a pronúncia com an. E a segunda coisa para se reparar é no número 18, que o dix de 10 termina com X e o huit de 8 começa com H, mas o H não é pronunciado. Então a primeira pronúncia é com a letra U. Então tem que fazer esse pequeno link entre o X, que no caso aqui é X, mas pronuncia com S, com o U. Então fica dix-huit. Sweet. Sweet. Dix-huit. Ok? Agora, l'adjectif possessif. Está bem claro pela escrita que está dizendo os adjetivos possessivos. Aqui vamos começar com o adjetivo da primeira pessoa do singular, que seria eu. No masculino fica meu, que se pronuncia mum. Mum. No feminino, que seria minha, fica ma. Ma. E no plural, que seria meus, minhas, é me. Me. Segunda pessoa do singular, tum. Tum, que significaria teu. O tua se pronuncia tá. Tá. Teus, tuas, se pronuncia te. Te. Agora a terceira pessoa do singular seria o seu, suas, seus, suas. Seu é sum. Sum. Sua é sa. Sa. E seus, suas é sé. Sé. Então aqui vocês podem reparar no seguinte, que o final da pronúncia de
todas as palavras é igual nas três pessoas do singular. O meu termina com a pronúncia, o teu termina com tum e o seu termina com sum. E no feminino ambos terminam com a e no plural ambos terminam com é. Ou seja, os três têm essa similaridade entre si, o que ajuda bastante na hora da pronúncia. E também na escrita, todos terminam no masculino com ON, no feminino com A e no plural com E e S, que vocês sabem que esse S do plural não é pronunciado. E vamos seguir em frente agora, seria o nosso, é notre, notre, nossa. Também pronuncia notre, notre, e o plural, nossos, nossas, se pronuncia nu, nu, nu. Então, tanto o masculino quanto o feminino se escreve da mesma maneira e se pronuncia da mesma maneira. Mais uma facilidade da língua francesa. Seguinte, vamos para o vosso, que significaria ele no meio mais formal, né? Então, vosso se pronuncia votre, votre. No feminino ficaria votre também, votre. E no plural significaria vos, vos, vos. Ou seja, no masculino e no feminino também se escreve e se pronuncia da mesma maneira, somente mudando no plural, que a pronúncia é vo. E seguindo, dele se fala leur, leur, dela se fala leur, leur, e deles, delas, se fala também leur, leur. Então, algumas coisas para a gente reparar, prestar bem atenção, para aprender mesmo sobre os adjetivos possessivos. Aqui nessa última, dele, dela, dele, delas, dele e dela se escreve da mesma maneira. No plural se escreve diferente, mas as três se pronunciam da mesma maneira, é leur. Todas é leur. Então, para falar vai ser bem fácil quando quiserem falar alguma coisa deles, ou dela, ou dele, porque se pronuncia da mesma maneira. A única coisa é cuidar na hora de escrever, mas só muda o plural, então facilita bastante. Então vocês viram que essas três primeiras, que seria meu, teu, seu, têm familiaridades, como eu citei anteriormente, e essas três seriam nosso, vosso e dele, também tem algumas similaridades, que nas três se pronuncia no masculino e no feminino da mesma maneira, mudando só no plural, menos o deles, que se pronuncia também no plural da mesma maneira. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, mon père. Mon père significaria meu pai em francês. E você pode usar esse exemplo com père com qualquer um dos adjetivos possessivos masculinos. Por exemplo, mon père, ton père, son père, notre père, votre père, leur père. Aí, no exemplo do feminino, para a gente treinar um pouquinho do feminino, vamos usar mãe, então. Ma mère, minha mãe. Você vê que pai e mãe, para vocês decorarem, bem facilzinho, bom para fazer conexão. Quando começa com P é pai, quando começa com M é mãe. Père, mère. Por exemplo, no plural agora, para a gente treinar um pouquinho, mes amis. Mes amis. Seriam meus amigos. E pode ser tes amis, ses amis, nos amis, vos amis, leurs amis. Ok? Agora vamos falar sobre questões, perguntas. O quando, onde, por quê, como, quanto. E eu vou aproveitar que a gente vai falar sobre isso para fazer algumas frases mais compridas para a gente aumentar nosso vocabulário da língua francesa. Então, vocês foquem nessa em quando, onde, por quê, como, quanto. Foquem como se fala, como se pronuncia, mas também aproveitem para aprender as outras palavras, tanto pronúncia, significado e como se escreve, ok? Então vamos começar com quando. Vê que se escreve praticamente igual ao português, só não fica o. Se escreve Q-U-A-N-D, só tira o O, fica igual ao português. Se pronuncia can.
Ou seja, o D só se escreve, não é pronunciado. Quand. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, um exemplo mais formal. Quand arrivez-vous? Quand arrivez-vous? Significaria quando você chega. Quand arrivez-vous? Ok? E agora de uma maneira mais formal, mais informal, digo, e também mais comum. Quand est-ce que vous arrivez? Quand est-ce que vous arrivez? Quand est-ce que vous arrivez? É um pouco mais longa a frase, mas é mais informal e mais comum usarem na França ou país que falam língua francesa. Quero que vocês reparem algumas coisinhas. O quand, de quando falado com a palavra separada, o D não é pronunciado. Mas como eu já disse algumas vezes nesses nossos encontros, o D é seguido pela outra palavra que começa com uma vogal. Então vai ter que ser feito esse pequeno link, essa pequena conexão. Então é quand arrivez-vous? Quand arrivez-vous? Ok? E a mesma coisa no exemplo mais informal. Quand est-ce que vous arrivez? Só vamos reparar outra coisa aqui nessa palavra. EST-CE. Como que se pronuncia isso? S. De 5 letras vai pronunciar só 2, mas é assim mesmo. S. No português, tentar aproximar seria é que. Uma tradução, se fosse tentar traduzir literalmente, é que. Significaria mais ou menos isso. Não é bem isso, mas por enquanto pensem assim. É que. Quand est-ce que vous arrivez? Agora o próximo exemplo, o onde. Que se escreve bem simplesinho. O e U. Se pronuncia U. U. Não é aquele U tão francês como eu falei para vocês antes. Aquele U. U. É U. U. Então vamos para alguns exemplos. Começar pelo mais informal como antes. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Mais uma vez. Où est-ce que vous habitez? Ok? Aonde é que você mora? E uma outra um pouco mais formal. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Ok? Significa a mesma coisa. Aonde você mora? Então já aprendemos também duas conjugações de verbos diferentes. Arriver, que vem do verbo chegar, e habiter, que vem do verbo morar. Então já é o aprendizado de mais algumas palavras para o nosso vocabulário. Além do S, que vocês vão usar bastante na língua francesa, caso falem mais informalmente. Além de, óbvio, do quando e do onde. Então vamos seguir agora com o porquê, que se escreve até um pouco similar à língua portuguesa, mas se pronuncia pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Vamos ao primeiro exemplo. Pourquoi venez-vous? Pourquoi venez-vous? Pourquoi venez-vous? Por que você veio? Um exemplo um pouco mais informal, vou seguir nessa estratégia, o mais formal e o mais informal, para vocês saberem, em qualquer situação, saber como lidar. Pourquoi est-ce que vous venez? Pourquoi est-ce que vous venez? Pourquoi est-ce que vous venez? Por que é que você vem? Por que é que você vem? Então, venir é do verbo vir, que até fica novamente um pouco similar com a língua francesa, com a língua portuguesa, digo. Mas a estrutura da frase eu quero que vocês reparem. Pourquoi venez-vous? Você joga o verbo antes do sujeito, que é o modo mais formal de se falar. E aqui, quando você coloca o S, seguido do que, ele facilita, porque fica na mesma estrutura que a língua portuguesa. Por que é que você vem? Por que é que você vem? Enquanto no mais formal, se você fosse traduzir literalmente, ficaria: por que vem você? Então sempre tentem pensar assim, fazer esse link com a língua portuguesa. Por que vem você? Por que é que você vem? E no começo, até pegar bem o jeito de estruturar as frases, usem esse meio mais informal para treinar. Pelo menos se garantem de falar certo de alguma maneira. Por que é que você vem? Pourquoi est-ce que vous venez?